dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o apóstolo Jurandir e este é o canal do pastor Jurandir. Eu estou grato a Deus por mais um dia que Ele nos concede de nós estarmos na sua presença. A Bíblia diz, livro de São Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, nós estamos presentes, nós estamos na presença de Deus. E eu creio que onde você está, nos assistindo pelo canal do pastor Jurandir, através desse vídeo do YouTube, eu agradeço a você por mais essa oportunidade que Deus nos concede. Hoje é o dia 20 do mês de maio, 20 do mês 6, e estamos aqui pela manhã. Não sei qual o horário que você está nos assistindo, se é pela tarde, se é pela manhã ou se é pela noite. Mas hoje eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para você. Vou aqui baixar um pouquinho o volume baixar um pouquinho o som. Isso. Agora podemos prosseguir com a nossa leitura, nosso estudo, nossa palavra, nossa ministração da palavra de Deus. Olha, se você ainda não foi inscrito no meu canal, aqui abaixo tem o nome inscreva-se. Você pode se inscrever. Agora, se você já se inscreveu, você não se inscreve, tá? Só para quem não se inscreveu. Aí aqui abaixo tem o nome inscreva-se, aí se inscreva. Também tem o like, né? O like, você tem assim um dedinho e tem outro assim. Aí tem um dedinho assim, você pode dar um like, tá? E você pode também deixar seu depoimento, um depoimento dos vídeos que você já assistiu ou do que você vai assistir agora, tá bom? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele está conosco neste dia, neste domingo. É um domingo, dia 20 de maio, ou seja, de junho, mês de junho. Me desculpa aí, eu estava falando maio, mês 6, junho, dia 20, mês 6, junho, domingo. Nós vamos ler uma palavra que eu tenho o título dessa mensagem: Bem-aventurado os que morrem no Senhor. Bem-aventurado os que morrem no Senhor. Nós temos aqui tenho 2 maneiras para poder aplicar esta mensagem. Você que começa a assistir o vídeo e está com a Bíblia de lado, vamos ler lá no livro de livro de Apocalipse, capítulo 14, e livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13 ao 16, certo? Então vamos fazer essa leitura e depois nós vamos fazer a aplicação, a introdução no que se refere a esse assunto.
Livro de Apocalipse. Livro do Apocalipse. No capítulo 14, e o versículo 13, que diz assim: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras e o siga. Veja que a Bíblia, não é? No livro de Apocalipse, ele fala, assim diz a palavra de Deus. A voz, e ouvi uma voz do céu, que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os siga, as obras siga. Então veja que diz o livro de Apocalipse. Agora queremos ler no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo começando do 13 ao 16. Você vai prestar bem atenção no que nós vamos ler, para que você entenda o que nós estamos neste dia transmitindo e levando um aprendizado a você. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16, que diz assim: não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Versículo 15 dizemos vós, por isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, nós procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou ler mais um versículo 17. Diz assim: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com palavras. Devemos consolar uns aos outros com a palavra. Então, esta foi a leitura da qual nos trouxe para podermos prosseguir com esta mensagem que nós temos para te levar
ao teu conhecimento, ao teu coração. Eu tenho esse título: Bem-aventurado os que morreram no Senhor. Bem-aventurado. A Bíblia que fala sobre isso. Bem-aventurado os que morreram no Senhor. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. As palavras morte, morrer, morto, seu derivado ocorre mais de 1290 vezes no texto sagrado, sendo que 31 livros do Antigo Testamento é mencionado e 21 no Novo Testamento, prefazendo assim um total de 52 livros, ao contrário dos que não têm esperança. Ao contrário dos que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Os cristãos fiéis encaram positiva. Portanto, as Escrituras afirmam que são bem-aventurados que morrem no Senhor. Olha, a Bíblia afirma que bem-aventurados que morrem no Senhor. No Senhor. Eu creio que você deve estar entendendo o que nós estamos falando. Me ajude a pregar. Bem-aventurado os que morrem no Senhor. Bem-aventurado os que morrem no Senhor. Aí temos aqui alguma coisa que nós escrevemos. A origem da morte. O que traz a origem da morte? A origem da morte em Adão. Em Adão todos morreram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. O salário do pecado é a morte. Está escrito que o salário do pecado é a morte, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Aí também tenho aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está ordenado ao homem a morrer uma só vez. Então, o homem morre somente uma só vez. Então, para você, querido amigo, que nos escuta aqui pelo canal do Pastor Jurandir, eu estou falando o que diz a Bíblia Sagrada, livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que diz assim: está ordenado ao homem morrer uma só vez. O homem só está ordenado a morrer somente uma só vez. E eu escrevi alguma coisa mais da Bíblia. Bíblia, só Bíblia. Que eu disse que o homem só está ordenado a morrer uma só vez. E muitos mentirosos que falam de reencarnação. Isso não existe. Não existe reencarnação. Porque quando o homem morre, é uma só vez. Depois disso, diz a Bíblia que segue-se para o juízo eterno. E eu escrevi aqui do livro de Jó, no capítulo 7, versículo do 9 ao 10, o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir,
Está escrito no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Assim como a nuvem, em algumas versões fala diferente, mas aqui a minha versão da minha Bíblia diz: assim como a nuvem se desfaz, não é? E se passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Então quem desce, quem morre, não tornará a subir, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo eterno de Deus. Aí vem o versículo 10, diz: nunca mais tornará a subir, ou nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Então, para você que tem suas desilusões, que pensam que quem morre volta para poder assustar, para poder andar vagando por aí, é mentira. Você crê na palavra ou crê no que falam por aí? Porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então ele não vai aparecer, não vai mais voltar, porque a Bíblia diz: nunca mais tornará a sua casa, não, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Ele não conhece mais o lugar onde morou, porque morreu. Aí é como a nuvem, ela vem, está lá no céu. Aí a nuvem, ela se desfaz, assim como a nuvem se desfaz, passa, ela vai embora. Assim é aquele que desce à sepultura, não tornará a subir. Lê Bíblia para poder entender a palavra de Deus, porque diz a palavra do Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que anda assustado por alguém da família que já partiu, que já morreu, saiba que não vai voltar, não tornará a subir, porque isso é mentira do diabo, é mentira do demônio, porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, que assim como a nuvem se desfaz e passa, assim são aqueles que descem à sepultura, não tornará mais a subir. Aí o versículo 10 diz: nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Então, meu querido, você precisa conhecer muito a Bíblia Sagrada para não estar crendo no que você pode estar aí ouvindo. Alguém muitas vezes está aí dizendo que ouviu a voz, ouviu um vulto, ouviu alguém que se foi. É mentira. É o diabo, é o demônio se revestindo para poder te enganar. Cuidado, porque ele é enganador, ele é destruidor, ele é usurpador, ele foi expulso lá do céu, viu? Mas a mensagem de hoje é esta: bem-aventurado os que morreram no Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Vem aqui também a diferença ou definição da morte. Vou trazer alguns versículos, algum detalhe que aqui eu rabisquei para poder estar falando para você nesse vídeo. Vê que diz a definição da morte. A morte é um sono. A morte é um sono. Um sono que quem morre está dormindo.
Mas pastor Jurandir, é verdade que morre e está dormindo? Está escrito na Bíblia, livro de Jó, no capítulo 11, versículo 11. A morte é um sono, a morte é a volta ao pó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. E livro de Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 7. A morte é a volta ao pó. Assim como saísse do pó, assim voltará, diz a Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. A morte é uma herança, a morte é uma herança. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. A morte é uma herança. A morte também é uma punição. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17. A morte também é uma punição. Gênesis 2 e 17. A morte também é uma partida. Capítulo 2, ou seja, livro de 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 6. A morte é uma partida. A morte também é lucro. Lucro, pastor Jurandir? Sim, a morte é lucro. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. É só ler Bíblia, tá? Você lê Bíblia. Eu não vou ler, porque só estou citando os versículos para que você possa assim ler, tá bom? Então vamos em seguida com a nossa leitura. O significado da morte no Senhor. O significado da morte no Senhor significa não morrer no pecado. Não morrer no pecado. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E também está escrito no livro de Salmos, capítulo 116, o versículo 15. Você significa não morrer no pecado, porque quem morre no pecado, ele não terá parte no reino de Deus, no reino do céu. Então, não morrer no pecado, você já escreveu? Já procurou aí na sua Bíblia? Não, então vou repetir para você. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Livro dos Salmos, capítulo 16, 116, versículo 15. Vamos ver o significado, o que significa morrer na mesma fé que cultivou em uma vida, que cultivou em vida. Significa morrer na mesma fé que cultivou em vida. Sacrificar, morrer unicamente nos méritos de Jesus. Significa morrer na esperança da vida futura. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Significa morrer na esperança da vida futura. Que vida futura? Você pensa na mansão celestial. Você vai ter uma vida futura, mas é lá no céu, viu? Não é que você vai nascer ou vai morrer e nascer ou se encarnar. Não. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Agora vamos ver esse texto aqui que eu escrevi, que diz assim: porque são bem-aventurados que morrem no Senhor. Por quê? Porque são bem-aventurados os que morrem no Senhor. Bom, para tudo tem uma resposta. E aqui a minha resposta, a primeira resposta: porque hão de ressuscitar primeiro.
ele hão de ressuscitar primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a parte B do versículo 16. Então, porque hão de ressuscitar primeiro. Então, aqueles que irão ressuscitar primeiro, você pode entender lendo no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a parte B do versículo 16. Aí também escrevi aqui, porque nunca mais serão afligidos e tentados, porque estarão no seu descanso. Livro de Salmo 117, versículo 7. Aí, para que suas obras os siga. Capítulo 14 do livro de Apocalipse, versículo 13. E também quero concluir já esse vídeo, que nós falamos um pouco da ressurreição e falamos também um pouco do que morre em Cristo, os que vão ressuscitar primeiro e aqueles também que ressuscitarão depois. Então, meus queridos, a ressurreição é bênção para todos aqueles que morrem em Cristo, com Cristo e em Cristo, porque tem muitos que não estão entendendo a mensagem. Então, os que morrem em Cristo, com Cristo Jesus. Então, aqueles que morrem com Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E depois somos nós que vamos estar aqui. Então, nós vamos ressuscitar, vamos em seguida. A conclusão, nós vamos fazer a conclusão deste vídeo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, lemos a respeito da existência da vida após a morte. A ressurreição é uma doutrina capital na Bíblia. Todos os crentes crê que haverá, todos os crentes que haverá uma ressurreição. Será literal, física e corporal. A estrutura do cristianismo repousa sobre estes três inegáveis fatos. Cristo morreu, ressuscitou e em breve ele voltará. Cristo morreu, ressuscitou e logo em breve ele retornará. Jesus, ele é ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Eu espero que você tenha entendido e tenha aplicado de forma maravilhosa esta leitura, esta mensagem, do qual nós aplicamos dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Eu sou o apóstolo Jurandir e este é o canal do pastor Jurandir. Eu não vou mencionar mais, mas você entende quando assiste um vídeo. Você, se quiser se inscrever, se inscreve. Se você quer deixar um depoimento, você também deixa. Mas eu agradeço por nesse domingo
Dia 20 de junho, você está compartilhando com mais uma mensagem da Bíblia Sagrada e que você tenha aprendido um pouco da Palavra de Deus, que nós entramos no livro do Apocalipse, no livro de 1 Tessalonicenses, e que nós conseguimos trazer para você um conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê livramento e te dê entendimento, para que assim possamos chegar ao conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o apóstolo Jurandir e este é o meu canal, o canal do pastor Jurandir. A paz do Senhor para você que nos assiste pelo seu celular ou pela sua TV Smart. É muito bom saber que você faz parte deste grande exército, o exército celestial de Cristo. A paz do Senhor. Deus te abençoe maravilhosamente. Amém. Outra coisa, a minha agenda está aberta. A minha agenda para convites, para pregar na sua igreja, está aberta. Você pode ver no vídeo, tem o meu número do WhatsApp. Você pode adicionar e falar comigo no WhatsApp, tá? É o 9294-7769, tá? 9294-7769. É o DDD 41. Esse DDD é do Paraná. Então, como sempre, os números coloca sempre o 9 na frente, mas esse você não precisa acrescentar mais um 9. Somente esse número que eu estou te dando, 9294-7769. É o WhatsApp do